Nos próximos capítulos da série Reis, após 30.000 homens israelitas caírem na guerra, assim como foi a morte dos irmãos Hofni e Finéias, o pior acontece. Os filisteus pagãos capturam a Arca da Aliança e levam o baú diretamente ao rei Gedor. Essa decisão de tomarem a arca irá causar uma das maiores punições já vistas na história. Fique comigo nesse vídeo para saber isso e muito mais. Convido você a se inscrever no nosso canal e deixar o seu like abaixo, para que assim continue recebendo os vídeos sobre reis. Muitíssimo obrigado e vamos ao tema de hoje. Como a Arca da Aliança foi parar nas mãos inimigas? Vamos lá! Conforme descrito na Bíblia, inicialmente em 1º livro de Samuel, capítulo 4, tudo começa quando os israelitas saíram à guerra contra os filisteus e foram massacrados no campo de batalha, perdendo cerca de 4.000 homens. Quando os soldados voltaram ao acampamento, apenas uma dúvida ecoava na mente de cada um: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Por quê? E foi numa dessa que surgiu a ideia de ir até Siló, buscar a Arca da Aliança do Senhor com a intenção de ter a presença dele, salvando-os das mãos dos inimigos. Ao descobrirem do que se tratava, ficaram profundamente com medo de acontecer algo com eles semelhante com o que aconteceu com os egípcios e as pragas no deserto. Mesmo assim, tomaram coragem e foram à luta. Então, os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. Já o capítulo 5 do 1º livro de Samuel nos conta que não foi uma boa ideia de os filisteus terem tomado a arca. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram como troféu para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, seu deus, ao lado de sua estátua. No dia seguinte, pela manhã, quando vieram prestar as suas homenagens a essa falsa divindade, viram diante de seus próprios olhos que a estátua estava no chão, diante da arca. Abismados, colocaram de volta em seu lugar, e a mesma coisa aconteceu diversas vezes. Eles sempre encontravam a estátua aos pés da arca, como se estivesse prostrada para adorá-la. Além disso, a cidade e toda a região experimentaram uma disenteria tão cruel que as vísceras lhes pareciam roídas, e eles morriam com dores insuportáveis. E todo o país, ao mesmo tempo, foi assolado por ratos, que tudo estragavam e não poupavam nem o trigo nem os outros frutos. Os habitantes de Asdod logo entenderam que o motivo de tudo isso estar acontecendo era justamente a Arca da Aliança estar ali, presente. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram o que iriam fazer com a Arca do Deus de Israel. Então eles responderam que levassem a Arca do Deus de Israel para Gate. Sendo assim, levaram a Arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar, com medo, que trouxeram a arca do Deus de Israel para a terra deles a fim de matar o seu povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e ordenaram que levassem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, pois havia pânico mortal em toda a cidade. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. A grande reviravolta acontece no 1º livro de Samuel, capítulo 6. Quando já fazia 7 meses que a Arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram sacerdotes e adivinhos para encontrar uma solução para o que seria feito com a arca. Eles responderam que o ideal seria devolver não só a arca, mas enviar também uma oferta pela culpa. Os filisteus logo perguntaram qual oferta pela culpa seria essa, que deveriam enviar juntamente com a Arca da Aliança. Ouviram como resposta que levassem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes.
Foi pedido também que fizessem imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e que deem glória ao Deus de Israel, para que assim, talvez, ele aliviara sua mão. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias, que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. Ao longo do trajeto, chegando em Bet-Semes, em Israel, o Senhor, contudo, feriu alguns dos homens, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da Arca da Aliança. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a Arca do Senhor para sua cidade. A Arca permaneceu por lá muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram e começaram a prestar culto somente ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Agora me conta, qual a sua opinião a respeito dessa história? Mostra que devemos cada vez mais seguir a Deus? Que não devemos pegar para si o que não é de nosso direito? Deixe seu comentário abaixo sobre o tema. Aproveite também para se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, assim você não perde nenhuma novidade sobre Reis. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, até a próxima, valeu!